Mestre amado, dá-nos tua inspiração no estudo evangélico de hoje. Sustenta-nos e nos dê o amparo necessário durante toda a reunião, através de teus mensageiros, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. E com a fé que move os nossos corações, iniciamos o culto do Evangelho com a prece dourada. Pai infinito, derramai sobre todos nós, que não soubemos aproveitar os dons que nos confiastes pela eternidade afora, derramai sobre nós a humildade e a simplicidade, a verdadeira inteligência que nos fará reconhecer que nada valemos sem vós. Só vós podeis tudo, só através de vós podemos tudo. Só junto de vós podemos realizar alguma coisa vos servindo. Tende piedade de nós, ó Pai, que não sabemos o que fazer e nem o que temos feito. Ajudai-nos para que possamos saber o que fazer dentro da vossa luz. Que assim seja. Leitura edificante. Para que possamos viver em equilíbrio e harmonia, é fundamental sabermos controlar as nossas emoções, pois se elas ficam soltas e desgovernadas, trarão sofrimento. As emoções positivas são portadoras de alegrias e bênçãos, mas como tudo na vida tem dois lados, elas também poderão ser negativas e prejudiciais. As emoções mexem tanto com o ser humano que chegam a provocar acúmulo de energias negativas em alguns lugares específicos do corpo físico. Algumas pessoas, quando se deixam levar pela cólera e raiva, em poucos minutos sentem dores de cabeça, outras no estômago e algumas nas articulações. Cada pessoa tem o seu ponto fraco. Assim, dores e edemas costumam gerar desconforto quando nos deixamos desequilibrar por emoções violentas e negativas. Somos espíritos vivendo uma vida material e tudo aquilo que pensamos, sentimos e falamos cria uma atmosfera positiva ou negativa, dependendo das escolhas que fazemos. É necessário nos educarmos espiritualmente, aprendermos a dominar nossas tendências negativas. Isso é questão de saúde física, mental e espiritual para o corpo físico, e então recorreremos aos nossos irmãos médicos. Mas quando falamos em paz de espírito, somente cada um de nós poderá encontrar o caminho. Este cuidado com a espiritualidade individual deverá ser diário, pois é a higienização da mente e do espírito. É difícil controlar emoções e, principalmente, identificar nossas limitações nessa área. Entretanto, temos que nos enfrentar e descobrir como melhor fazer para que tenhamos paz. Algumas pessoas encontram equilíbrio junto à água do mar, rios e cachoeiras. Outras precisam somente da luz do sol. E existem aquelas que, quando caminham na multidão, encontram serenidade. Uma boa leitura também ajuda a nos equilibrarmos, trazendo equilíbrio para o espírito e para a alma. A leitura acalma e transforma o espírito. Um livro que relemos algum tempo depois sempre traz novos aprendizados, pois evoluímos e entendemos aquilo que nem percebemos na leitura passada. A leitura edificante é um recurso rápido para controlar emoções desgovernadas. Cultive o hábito de ler e aprenda a se conhecer, vivendo melhor e sendo o senhor absoluto de suas emoções. A fé transporta montanhas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Os discípulos perguntaram a Jesus: Por que não podemos expulsar este demônio? Respondeu-lhes então: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 20.
A parábola analisa duas questões imprescindíveis à melhoria espiritual do ser humano: o valor da fé e o esforço para desenvolvê-la. A fé necessita de uma base, que é a inteligência perfeita daquilo que se deva crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A fé inoperante será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Jesus esclarece que a fé possui um poder inimaginável, a ponto de transportar montanhas, ainda que pequena como um grão de mostarda. Esclarece igualmente que a fé se desenvolve através do trabalho incessante no bem. Não é algo que se adquire de uma hora para outra. Exige esforço, dedicação, perseverança. A pessoa que tem a fé desenvolvida confia em Deus, no seu amor e providência, mas também em si mesma, por conhecer os próprios limites e a própria capacidade de ação. Sabe que a verdadeira fé jamais é confundida com a presunção, mas que esta deve ser conjugada à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. A fé legítima dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta confiança. O processo de aquisição da fé é trabalho cotidiano e persistente. As pessoas de caráter fraco ou que desanimam perante os obstáculos demoram mais na construção do edifício da fé no íntimo do ser. A fé pode ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Para a doutrina espírita, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Entretanto, a fé não precisa ser grandiosa, algo fora do comum, basta que seja verdadeira. Ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, uma semente tão pequena, se ela for exercitada, plantada no terreno da vida, ela crescerá e será capaz de trazer grande providência, ou seja, de realizar coisas prodigiosas, deslocando montanhas. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança,
a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se têm de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Oração para fluidificar a água. Vamos fazer essa oração pedindo por todos os doentes, pedindo que nosso Pai coloque nessa água os poderes miraculosos de tirar todas as doenças, de curar todos os enfermos. Senhor, vós que miraculosamente operaste tantas curas, olhai com amor os enfermos do mundo inteiro. Permite-nos que vos apresentem esses doentes, como outrora eram apresentados aqueles que, necessitados, solicitavam vosso auxílio quando viveis na terra. Eis aqueles desde muito tempo são provados pela doença e não veem o fim da sua provação. Eis os que subitamente ficaram paralisados pela enfermidade e tiveram que renunciar às suas atividades e ao seu trabalho. Eis os que com encargo de família e não conseguem mais responder por eles, por causa de seu estado de saúde. Eis os que sofrem em seu corpo ou em sua alma de alguma doença que os entristece. Eis os deprimidos, pesadamente por seu desgaste de saúde, e cuja coragem precisa ser reerguida. Eis os que não têm nenhuma esperança de cura, e os que se sentem declinar suas forças. Eis todos os doentes que amais, todos os que reclamam vosso apoio e a melhora de seu estado físico. Eis todos aqueles cujos corpos feridos se tornam semelhantes ao vosso corpo imolado sobre a cruz. Senhor, confortai com vossa graça todos esses doentes. Fazei que nenhum deles fiquem sem vossa visita, sem vosso amparo, sem vossa palavra de conforto. Senhor, quando nós formos provados pela doença, fazei que saibamos unir nossas dores à vossa cruz. Senhor, fazei-nos lutar para terminar com os sofrimentos causados pela injustiça e pela maldade dos homens. Amém. Que essa água fluidificada possa ser um santo remédio para curar todos os males físicos e espirituais do nosso corpo. Que assim seja. Jesus amado, companheiros e amigos do plano maior, nós agradecemos a sustentação e o amparo que nos foi dado durante o culto do Evangelho no lar. Que o Senhor nos conceda o dom do perdão, da humildade e da fé, para que tenhamos a precisa coragem de seguir os teus exemplos. Em nome de Jesus o Cristo, que todos tenham uma abençoada semana. Que assim seja, graças a Deus.